A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao projeto Leitura da Bíblia em um ano. Estaremos lendo 2 Samuel, capítulos 21 e 22 e Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 24 ao 43. Se você está chegando aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de visitar as nossas playlists para que você possa dar início ao projeto Leitura da Bíblia. 2 Samuel, capítulo 21. Fome em Israel e a sua causa. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém, Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: Que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: Não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: Que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: Quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: Eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou para com a terra. 4 guerras contra os filisteus. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juravam, dizendo:
nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu, depois disso, que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Husatita, feriu a Safe, que era dos filhos dos gigantes. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Elanã, filho de Jaaré, Oregim, o belemita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era a haste como o eixo de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 por todos, e também este nascera dos gigantes. E injuriava Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Capítulo 22. Cântico de Davi em ação de graças. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, e o meu alto retiro e o meu refúgio. O meu Salvador de violência, ó meu Salvador, de violência me salvaste. O Senhor digno de louvor, invoquei de meus inimigos, fiquei livre, porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram. Cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu a fumaça de seus narizes e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele. E abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu um querubim, e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. E disparou flechas, e os dissipou, raios, e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar. Os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio, e tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízes estavam diante de mim, e de seus estatutos me não desviei. Porém fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o varão sincero te mostras sincero, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras avesso. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás, porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor clareia as minhas trevas, porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto o muro. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus?
Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz Ele os meus pés como os das servas e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. E os consumi, e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim. E deste-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém, não houve libertador, sim, para o Senhor. Olharam, porém, não houve libertador, sim, para o Senhor, porém, não lhes respondeu. Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia me servirá. Os filhos de estranhos se me sujeitaram, ouvindo a minha voz, me obedeceram. Os filhos de estranhos descaíram e, cingindo-se, saíram dos seus encerramentos. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação, o Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim, e o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam. Do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações, e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 24. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Jesus anuncia a sua paixão. E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. O cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus.
Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.